Você veio com seu coração aberto para exaltá-lo nessa noite, cheio de gratidão no seu coração por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Então levante a sua voz a Ele, abre os seus lábios, vamos exaltar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, oh, oh. Cante. Luz do mundo, vieste à terra, pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Pegue suas mãos e cante a Ele. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Cante eterno Rei, e eterno Rei, exaltado nas alturas. Humilde viestes, humilde viestes, a terra que criastes, por amor pobre se fez, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, oh, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Oh, oh, oh. Declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Levante as suas mãos, levante a sua voz e diga: eu nunca saberei. Vamos cantar a Ele, Lagoinha, nessa noite. Pegue a sua voz e diga: nunca saberei, e eu nunca saberei o preço
meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. As vozes cantem. Vim para adorar-te. És meu Deus, és total. Levante suas mãos a Ele nessa noite. Vamos exaltar o nome dEle nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. As vozes declaram o Teu reino. Cante, igreja. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Fica sua voz e cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Sim, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei.
palavras de adoração ao Senhor, na tua gratidão, no teu amor por Ele. Diga palavras que o exaltem, palavras que engrandeçam o seu nome. Oh, tu és santo, Senhor, digno de louvor, de toda honra, toda glória. Só o teu nome, Deus, só o teu nome é Senhor, digno de louvor. Pega a sua voz e cante: teu reino, teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, a tua igreja te tua igreja te adora. As vozes declarando teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Levante suas mãos a Ele nessa noite. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Não há outro igual a ti, não há outro. Não há ninguém como tu, Senhor, não há. Há o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único, cante: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Cante ao único, mais uma vez, ao único, diga: ao único que é digno de receber
suas mãos e diga: a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, o coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coloque a sua mão no seu coração e diga: eu consagro todo o meu ser a Ti. Pode exaltar o nome do Senhor com as suas palavras, exaltar o nome do Senhor com as suas palmas. Ele é digno. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um abraço a quem está do seu lado. Você pode se assentar. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11 diz: irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia e outra vez voltei a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por
minha causa. Amém, irmãos? Senhor, essa é a tua palavra. Nós te damos graças por estarmos aqui reunidos em o nome do teu Filho Jesus Cristo, pela oportunidade que temos de, como família do Senhor, como igreja, como corpo, estarmos aqui para prestarmos um culto racional de louvor e adoração a Ti, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Deus, recebe o nosso amor, recebe a nossa adoração, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, e que nesse momento, ó Deus, possamos continuar adorando o Teu nome. Nós já Te adoramos através dos nossos louvores, Te adoramos através da nossa generosidade, mas queremos continuar adorando o Teu nome por meio da nossa reverência à Tua palavra, da maneira, Senhor, como iremos inclinar os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração com a ajuda do Teu Espírito para ouvir a Tua voz. Continua recebendo a nossa adoração, Senhor, e por misericórdia e graça, ajuda o pregador dessa noite, para que com fidelidade vinda da parte do Senhor, ele possa transmitir ao coração do Teu povo, ó Pai, aqui reunido, a Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, já nas primeiras palavras, ou nos primeiros capítulos do Novo Testamento, nós encontramos uma realidade que outrora no Antigo era posta para nós como sombra, mas no Novo Testamento ela é vista de forma muito concreta, que é a graça de Deus. A graça de Deus sempre esteve presente, do Gênesis ao Apocalipse. Porém, aquilo que antes era visto de forma obscura, como que por sombra, se torna muito claro para nós no Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque o Novo Testamento não nos fala apenas da graça vindoura, mas da graça encarnada. O Novo Testamento descreve para nós a maneira como o Filho de Deus se fez carne, como o Filho de Deus habitou entre nós, como o Filho de Deus deu a sua vida por mim e por você na cruz, a fim de que fôssemos resgatados dessa presente era perversa para a comunhão com Deus, e como agora por meio dele podemos viver novamente uma vida que glorifica a Deus, que glorifica ao Pai Celestial. Jesus é a retratação concreta da graça de Deus. João vai dizer isso para mim e para você no seu primeiro capítulo do Evangelho. A lei veio por meio de Moisés, mas através de Cristo nós conhecemos a verdade e a graça. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a manifestação concreta da graça de Deus. Aliás, irmãos, é impossível entender a graça de Deus senão por meio da pessoa de Cristo. É impossível entender o que significa esse favor imerecido de Deus, ou a maneira como Deus está agindo a fim de resgatar os homens, sem levarmos em consideração a pessoa de Jesus. Jesus é essa retratação concreta da graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porém, essa graça que é concreta no Novo Testamento, ela sempre esteve presente também no Antigo Testamento. Porque nós temos às vezes a percepção de que somente no Novo Testamento nós encontramos a graça, mas no Antigo Testamento nós encontramos apenas a lei. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que a graça de Deus estava presente no Antigo, mas não de forma concreta como está no Novo, mas ela estava presente no Antigo. E é muito simples perceber que a graça de Deus também estava presente no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a realidade a qual Deus criou os primeiros seres humanos, e a maneira como Deus propôs que o relacionamento deles deveria acontecer com Ele. Deus disse para Adão: de toda sorte de árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer, porque no dia em que dela você comer,
você certamente morrerá. Então perceba, querido, toda a realidade posta ao homem no jardim era sustentada pelo próprio homem, sustentada pela sua própria escolha, sustentada pela sua decisão. Caso o homem decidisse permanecer em obediência a Deus, toda aquela realidade do jardim iria estar sustentada aí. Mas se o homem decidisse romper com Deus, decidindo seguir um caminho de desobediência, então ele experimentaria a morte e toda a consequência da sua rebelião. E o texto bíblico diz que o homem escolhe a desobediência e consequentemente escolhe pela sua aniquilação, escolhe pela sua morte, e pela morte a destruição de tudo aquilo que Deus havia criado e estava sustentada na sua decisão. Mas o texto bíblico vai dizer que Deus aniquila o homem e o mundo diante da sua escolha pelo pecado? Sim ou não, irmãos? Não, porque nós estamos vivos. A prova de que Deus escolheu pela nossa existência, apesar de nós termos escolhido pela nossa morte, é que nós ainda estamos vivos. E se diante da nossa escolha Deus não nos deu a retribuição justa que nós merecíamos, como é o nome disso? Graça. O nome disso é graça. Se Deus não dá ao homem imediatamente o que ele escolhe para si e a aniquilação de tudo, então, irmãos, a prova de que eu e você podemos já perceber a graça no Antigo Testamento é o fato de nós simplesmente existirmos. A nossa existência mostra que nós somos sustentados pela graça de Deus. Aliás, querido, nós precisamos nos lembrar que toda a relação com Deus que o Antigo Testamento pode propor, só pode acontecer por meio da graça. Porque nós estamos falando de um homem oferecendo a Deus sacrifícios temporários e imperfeitos, e ainda assim, Deus, sabendo que esses sacrifícios jamais poderiam resolver definitivamente o problema do homem, os recebe a fim de que a relação entre ele e o ser humano possa acontecer por meio de algo imperfeito. Como é o nome disso? Graça. O nome disso é graça, querido. A graça de Deus está tão presente no Antigo Testamento como ela está presente no Novo. Olhe para a relação de Deus com o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 20, no decálogo de Moisés, Deus começa dizendo: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E a pergunta é: o que os israelitas fizeram para merecer isso? Nada. E se Deus os escolhe e decide ser misericordioso, libertando esse povo, como é o nome disso? Graça. Quando toda a humanidade está marcada pela desobediência, pelo pecado, injustiça e violência, e Deus decide preservar a família de um homem chamado Noé, como é o nome disso, irmãos? Graça. Quando você olha para Deus usando os profetas para falar de uma realidade vindoura, mesmo fora do seu tempo, sem que eles mereçam isso, como é o nome disso? Graça. A graça está presente tanto no Antigo, quanto ela está presente no Novo. A diferença é que aquilo que nós não conseguimos observar de forma clara, porque apenas era uma sombra, nós podemos agora ver de maneira concreta, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos habilita a sermos igreja e vivenciarmos o nosso relacionamento com Deus. Agora, se você deseja conhecer qual é o contraponto da graça, você não deve olhar para a lei, porque normalmente nós temos a tendência de pensar que o oposto da graça é a lei. Só que a lei não é o oposto da graça. Na verdade, o texto sagrado diz que nós só podemos caminhar em direção à graça por causa da lei. A lei não é um objeto que nos distancia da graça. A lei é o único caminho que podemos de fato conhecer a graça de Deus, porque por meio da lei nós conhecemos o quanto nós somos incapazes e o quanto dependemos da misericórdia de Deus, o quanto precisamos que Deus haja em nosso intermédio, caso realmente nós desejemos experimentar da obra da salvação.
O apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta de Gálatas, no capítulo de número 3, que a única ferramenta que pode de fato conduzir o homem é a graça de Deus, é a lei de Deus. O contraponto, irmãos, da graça não é a lei. O contraponto da graça é o legalismo. O contraponto da graça é a religiosidade. E o que seria o legalismo ou a religiosidade? O legalismo ou a religiosidade é uma falsa interpretação a respeito da lei de Deus. É quando nós atribuímos à lei um poder ou uma razão que o próprio Deus nunca pretendeu atribuir a ela. E é exatamente isso o que acontecia na época que Paulo escreveu essa carta para os Gálatas. Havia um movimento entrando na igreja chamado judaísmo ou judaizantes. E os judaizantes estavam dando uma importância à lei, ou uma interpretação à lei, que o próprio Deus nunca pretendeu que ela tivesse. Os judaizantes diziam para as pessoas que elas só poderiam realmente experimentar da salvação, elas somente poderiam experimentar da obra completa salvadora de Deus, caso elas acreditassem em Jesus Cristo e guardassem os rudimentos da lei. Caso elas confiassem em Cristo, mas buscassem o aperfeiçoamento dessa salvação por meio da obediência a mandamentos. Mas perceba, irmão, Deus nunca pretendeu que por meio da obediência à lei alguém fosse salvo. Deus nunca pretendeu que a salvação de uma pessoa fosse adquirida pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Pelo contrário, o Abraão foi justificado por Deus porque creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus não passou a tratar Abraão como um homem justo pelo que Abraão fez. Deus começou a tratar Abraão como um homem justo pelo que Abraão creu. A lei não foi dada com esse intuito de ser para nós um regulador para a salvação. Mas quando nós começamos a interpretar essa lei, quando nós começamos a interpretá-la por um parâmetro cultural ou por uma experiência e dar a ela um valor que ela de verdade não deve possuir, então nós começamos a nos tornar legalistas, nós começamos a nos tornar religiosos. E nós começamos a medir o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas, por meio da nossa capacidade de ser e de fazer aquilo que a gente pensa que pode ser e fazer, com a finalidade de ser aprovado por Deus. O problema, irmãos, é que Paulo escreve aqui para esses irmãos o seu próprio testemunho, porque um dia o Paulo já esteve mergulhado dentro desse negócio chamado legalismo. O Paulo já esteve um dia mergulhado dentro desse negócio chamado religiosidade. Olha o que o Paulo diz: ô gente, esse negócio que vocês estão experimentando, esse negócio aí que vocês estão vivendo, eu já estive nele. Essa crença que está entrando para dentro da igreja de vocês, um dia eu já participei dela. Vocês sabem qual foi o meu procedimento. Vocês sabem muito bem a minha história. Vocês sabem de onde eu vim. Vocês sabem que eu sou fariseu. Ô irmãos, eu não sei se você sabe, mas para um judeu se tornar um fariseu, a jornada era muito longa, queridos. Com 8 anos de idade, o menino judeu precisava decorar todo o Pentateuco, com 13, o Antigo Testamento. E então era levado ao templo ou à sinagoga para ser ali experimentado no ensino da lei. E os meninos de destaque ganhavam a possibilidade de seguir o caminho para se tornar um mestre da lei. Um rabino como Paulo, querido, orava pelo menos 3 vezes por dia, dava pelo menos o dízimo e ofertas constantemente.
era um bom pai de família e tinha o hábito de frequentar a sinagoga ou o templo e de ensinar outras pessoas a ser como ele era, um praticante, um zeloso da lei. Olha o que o Paulo está dizendo, gente, esse negócio aí que vocês estão se metendo, eu já estive lá, eu saí de lá, Jesus Cristo abriu os meus olhos e Ele me tirou desse lugar. Agora, querido, preste atenção, olha o que o Paulo vai dizer que acontece com alguém que decide viver a sua vida baseado no legalismo ou na religiosidade e não alicerçado na graça de Deus. Em primeiro lugar, essa pessoa começa a se tornar violento contra outras pessoas, porque a religião do apóstolo Paulo, baseada no seu próprio esforço, não produziu nele senso de misericórdia, mas produziu nele violência. Quando alguma pessoa se colocava à frente de Paulo, denunciando a sua prática de vida como equivocada, ou apontando para um caminho que Paulo ainda não conhecia, sabe como é que Paulo tratava essa pessoa? Ele tratava essa pessoa com violência. Foi assim que ele procedeu em relação à igreja de Deus. Quando as pessoas começaram a proclamar que em Cristo a salvação era encontrada e não na obediência à lei de Moisés, o Paulo ficou nervoso, ele ficou irritado, e ele começou a perseguir as pessoas, a desferir contra as pessoas, a torturar as pessoas e até mesmo a matar pessoas. A religião cegou Paulo de uma tal maneira, querido, que a relação dele com o próximo, que era imagem e semelhança de Deus, quando baseado na sua religião, se tornou uma religião violenta. E presta atenção, sabe o que é pior? O pior é pensar que o apóstolo Paulo fazia isso pensando que estava sendo aprovado por Deus. Porque o grande problema do religioso ou do legalista é que ele pensa que Deus está aprovando a sua religião. Ele acha que quando ele fala mal de outras pessoas, ou quando ele julga outras pessoas pela sua própria prática, Deus está consentindo com isso. Deus está aprovando ele nesse sentido. Deus está dizendo, não, muito bem, é isso mesmo que você tem que fazer. Só que ele não percebe que o próprio Deus está contra ele. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura equivocada a respeito do seu próprio esforço, pensando que pode, por si mesmo, ser aperfeiçoado diante de Deus, pelo esforço, pela prática da lei. O Paulo está dizendo, esse lugar que vocês estão entrando, eu já saí de lá, eu era violento contra as pessoas, eu matava pessoas, eu perseguia pessoas, eu maltratava pessoas. E mais, irmãos, mais, uma pessoa que vive dentro do seu legalismo, uma pessoa que pensa que a sua relação com Deus, ela é pautada na sua própria capacidade e não na justiça imputada da parte de Cristo, ela acha que sabe tudo e ninguém tem mais nada que possa ensinar para ela. Porque o Paulo sabia tanto, ele sabia tanto, que quando proclamaram para ele algo diferente daquilo que ele acreditava tão cegamente, sabe como é que o Paulo se portou? De forma arrogante. Era impossível que alguém pudesse ensinar para ele alguma coisa diferente daquilo que ele já tinha aprendido. Ele sabia demais, ele estava tão cheio de si, tão cheio da sua arrogância, tão cheio da sua confiança em si mesmo, que era impossível que alguém pudesse de fato ter interpretado a lei de maneira correta, sem que ele tivesse feito isso, sem que o próprio Paulo tivesse passado por essa razão, por esse entendimento. Quando é que essa realidade mudou na vida de Paulo, irmãos? Quando é que Paulo, ele teve essa transformação na sua vida,
que o libertou dos laços da religião para que ele pudesse ser uma pessoa livre? Foi quando ele teve um encontro com Jesus Cristo. O texto diz que caminhando em direção a Damasco, com cartas nas suas mãos, dos principais sacerdotes, para prender os cristãos, para torturar os cristãos e matar os cristãos, o texto bíblico diz que no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ô irmão, vocês já pararam para pensar por que o encontro de Saulo na estrada de Damasco é marcado por uma voz e não por uma imagem? Por que o encontro de Saulo em Damasco é marcado por uma voz e não por uma imagem? Por que Jesus não apareceu para ele em imagem, mas foi a voz a ecoar aos ouvidos de Paulo? Talvez porque a grande marca da relação de Israel com Deus no Antigo Testamento é a voz. Pode olhar para o Antigo Testamento e você vai ver que a grande marca da maneira como Deus se relaciona com Israel no Antigo Testamento é a sua voz. Deus fala e o seu povo responde, seu povo ouve e responde. Talvez seja por isso que Jesus Cristo fez questão de não ser para Paulo uma imagem, mas a voz, para que Paulo pudesse entender que aquela voz que estava sendo proclamada havia sido agora manifestada em Jesus Cristo. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele levanta os seus olhos e diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu que falas comigo? E o texto diz que ele ouve Jesus dizer: eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, você consegue imaginar que esse encontro com Jesus foi suficiente para que esse homem chamado Saulo repensasse toda a sua compreensão sobre Deus, toda a sua compreensão sobre si, toda a sua compreensão sobre o mundo e sobre o próximo? O encontro com Jesus fez Saulo perceber que na verdade ele era cego. O encontro com Cristo fez Paulo olhar para dentro de si e perceber que ele pensava que enxergava, mas na verdade ele era cego. E a cegueira dos seus olhos só pôde ser removida quando esse Paulo passou a acreditar em Cristo e a comungar com aqueles que antes ele perseguia. Meu irmão, eu pergunto para você nessa noite: a sua jornada com Jesus, ela é mais marcada pela evidência da graça ou pela evidência do legalismo? O que é que se pode ver como fruto da sua jornada com Jesus? Misericórdia e compaixão, ou ira e julgamento contra outras pessoas? Porque sabe qual é que é o grande problema da igreja hoje? Pelo menos um deles é que nós somos muito legalistas, irmãos. Nós não somos cristãos, nós somos religiosos. E a nossa religião só produz em nós ira contra outras pessoas, indiferença contra outras pessoas, raiva contra outras pessoas, a julgar as outras pessoas porque elas não se encaixam no parâmetro, na expectativa que eu construí para mim mesmo, baseado na minha capacidade de ser e fazer. Não é interessante, meus irmãos, quando Jesus olhava para uma pessoa que não conseguia ser como ele ou viver como ele era tomado de compaixão e misericórdia, e não de julgamento. Mas se a nossa trajetória é marcada de julgamento, se a nossa trajetória é mais marcada de apontarmos o dedo para as pessoas, isso mostra, querido, que a nossa confiança na nossa caminhada com Deus não está em Deus, ela está em nós.
se ela é marcada de um senso de orgulho, né? Eu não consigo aprender mais nada. Se ao sentar para ouvir alguém, eu tenho mais críticas no meu coração contra o que essa pessoa fala, do que a disposição para aprender algo que concorda com as Sagradas Escrituras, isso mostra que o meu coração está cego de mim mesmo. Porque, irmãos, existe uma grande diferença entre nós sermos zelosos da Escritura, como aqueles cristãos em Atos, né, que tomavam o texto bíblico, que conferiam para ver se de fato aquilo que havia sido ensinado concordava com a palavra de Deus, e nós ficarmos tão convencidos de nós mesmos e do tanto que sabemos que a gente não consegue mais ouvir ninguém, só consegue ouvir o próprio umbigo. A nossa religiosidade, irmãos, pode nos levar a uma arrogância tal, que a gente senta, não mais para ser alimentado pela palavra de Deus, mas para ficar medindo. Sabe qual que é a solução para isso, querido? Nós precisamos de um encontro com Jesus. Nós precisamos de um choque de realidade. Nós precisamos ter a nossa realidade chocada pelo Filho de Deus. Nós precisamos que Jesus nos choque como Ele chocou Paulo, a fim de que a gente perceba que não são os nossos esforços, não é a nossa capacidade, mas única e suficiente graça de Deus. Não existe nada que pode nos fazer ser diante de Deus, senão a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Talvez você esteja aqui cheio de religião, mas o sonho de Deus não é que você seja cheio de religião, é que você seja cheio de Jesus. Cheio de Jesus, cheio de Deus, querido, cheio do caráter de Deus. Mas para isso nós precisamos de um choque de realidade. Nós precisamos de um encontro que choque as nossas vidas, quebre os nossos conceitos, quebre os nossos paradigmas, nos faça perceber o quanto nós não somos e o quanto Deus é, para que a nossa confiança possa ser colocada nele, única e exclusivamente nele. E eu posso dizer com os irmãos que alguns anos atrás eu passei por esse choque de realidade. Eu tive o privilégio, irmãos, de crescer na igreja. Eu nasci num lar cristão e os meus pais me criaram na igreja. Eu nunca saí da igreja, querido, nunca desviei, nunca, né? Sempre fui assim, aquele religioso exemplar, né? Lindo assim. Irmãos, eu tinha tanto orgulho de dizer para as pessoas que eu nunca tinha desviado, que eu chegava até a pensar que Deus tinha pagado o boi de me ter na igreja, né? Assim, era muita honra para Deus me ter no seu rebanho, né? Um crente como eu, fiel, aleluia. E aí eu lembro que há uns 8 anos atrás, eu comecei a ter muitos conflitos internos, conflitos relacionados ao ministério, conflitos relacionados à minha pureza, conflitos comigo mesmo. Eu lembro que no meio desses conflitos eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, e eu não via resposta às minhas orações, eu não via aparentemente resposta àquilo que eu apresentava a Deus. Eu lembro que em uma semana específica, eu não conseguia dormir, eu passei uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, 4 noites sem dormir. E quando foi na 5ª noite que eu não conseguia dormir, chorando muito, eu decidi procurar uma professora minha de seminário. O Jonatas conhece, a pastora Silvia. Eu fui lá procurar a pastora Silvia e conversar com ela. Eu sentei com a pastora Silvia e falei: pastora, eu não estou bem, já faz muitas noites que eu não consigo dormir, eu tenho chorado direto. E ela percebeu o meu estado de angústia, ela percebeu, né, que eu não estava muito bem. Ela falou assim: olha, Vinícius, fica aqui,
Eu vou terminar de dar essa aula, e quando eu terminar de dar essa aula, eu vou levar você para minha casa, para que a gente possa ter um tempo, eu possa ouvir você melhor. E ela acabou de dar aula e me levou para a casa dela. E quando eu estava lá na casa dela, conversando com ela, o esposo dela junto, o pastor Cássio, falou assim: olha, Vinícius, nós vamos te dar aqui meio comprimido de Rivotril, para ver se você pode dormir um pouquinho, depois a gente conversa. Eu tomei meio Rivotril, irmãos, dormi 4 horas, louvado seja Deus, e acordei. E quando eu acordei, a gente conversou, eu contei para eles tudo o que estava acontecendo, e eles falaram assim: olha, Vinícius, a gente acha que você deve estar com depressão, então amanhã nós vamos levar você num psiquiatra, para que você possa ser diagnosticado. E irmãos, quando eu cheguei no psiquiatra no outro dia, o psiquiatra olhou para mim e falou assim: olha, Vinícius, você não só está com depressão, como você está caminhando para uma síndrome do pânico. Você tem que começar a tomar medicamento urgente, para ontem, porque senão você vai surtar. Eu fiquei olhando para o psiquiatra assim, né? E fui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe, eu comecei a chorar desesperadoramente, chorar. Minha mãe falou assim: o que você está chorando? Eu falei: mãe, o psiquiatra falou que eu estou com depressão. Minha mãe falou assim: e daí? Eu falei assim: e daí? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim, quando elas olharem para mim e pensarem: o pastor Vinícius está com depressão? Mãe, eu que sempre preguei, eu que sempre ensinei, eu que sempre isso e aquilo, o que as pessoas vão pensar de mim? Irmão, eu estava mais preocupado com a minha reputação do que com a minha saúde. Eu estava mais preocupado o que as pessoas iam pensar de mim do que com a crise que eu estava vivendo. E eu lembro que por causa disso eu peguei um atestado médico de 10 dias, arrumei as minhas malas e voltei para minha casa. E eu lembro que depois de 10 dias que eu estava na minha casa, na casa da minha mãe, o pastor Márcio me ligou e falou assim: ô filho, onde você está? Eu falei: pastor, eu estou aqui na casa da minha mãe. Ele falou: filho, o que você está fazendo aí? Eu falei: ó, pastor, eu estou aqui, me deixa em paz. Esse negócio de ministério, de chamado, não serve para mim, deixa eu aqui quietinho, não quero mais saber de nada, eu quero Jesus, mas está bom demais. O pastor Márcio falou: não, filho, não, você vai voltar para cá, porque nós vamos cuidar de você. Eu falei: não, senhor, cuidar nada, eu já estou bem cuidado, me deixa aqui no meu cantinho. E aí, irmãos, resumindo a história, naquela noite eu falei assim: olha, Deus, é a sua última oportunidade. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor fala comigo hoje. Eu fui num culto, irmãos, da congregação cristã. Imagina, minha avó é da congregação, eu fui lá na congregação, falei: eu vou lá, se Deus quiser falar comigo, que fale. E é a última chance de Deus. É como se a gente pudesse dar a última chance para Deus, né? Irmãos, não me pergunte o que, como, quando. Eu não sei se os irmãos conhecem a congregação cristã. Quem conhece sabe que na congregação o pessoal senta, homem do lado, mulher do outro, as mulheres com o véu na cabeça, né? Não tem um pregador específico, é quem revela, né? Tem uma pessoa lá que dirige a congregação. E naquele dia, por incrível que pareça, quem pregou foi o dirigente da congregação. E eu lembro que naquele dia ele abriu o texto das pragas do Êxodo. Presta atenção, né? Ele abriu o texto das pragas do Êxodo e ele falou assim: olha, Deus manda falar com uma pessoa aqui, que é para você voltar para o seu lugar, porque Deus não terminou a obra que Ele tem com você lá. Ô irmãos, aquela palavra podia servir para 20 pessoas, mas naquele dia eu entendi que Deus estava falando comigo. E sabe o que eu fiz? Eu arrumei as minhas malas e eu voltei para Belo Horizonte. E quando eu voltei para BH, o pastor Márcio me mandou para a Estância Paraíso, para me ficar lá nos cuidados da pastora Ezenete. Ô irmãos, eu fiquei 1 mês na estância. Era tanto capeta, querido, que precisou de 1 mês para expulsar tudo. Tinha demônio até no cabelo. Vocês riem, mas é verdade. E eu posso dizer para os irmãos
que ali na instância, olha, você pode chocar com o que eu vou falar aqui, mas eu posso dizer para os irmãos que ali na instância eu tive uma experiência de salvação. Eu já era um religioso, irmãos, mas eu não era um cristão. Eu lembro que quando eu voltei da instância, em um dos cultos da Lagoinha, quando o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, eu levantei minha mão, eu fui lá entregar minha vida para Jesus Cristo. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sabe por quê, querido? Porque ali na instância eu entendi uma coisa muito importante, é que eu era um pecador. E que eu era um pecador que carecia da graça e da misericórdia de Deus. E que se eu não depositasse a minha fé em Jesus Cristo, por melhor que eu parecesse aos meus próprios olhos, eu não passava de um pecador que precisava da graça e da misericórdia, e somente a confiança no sacrifício de Cristo poderia me fazer nascer de novo. E Deus mudou a minha vida, irmãos. Deus transformou a minha história. Deus me mudou, né? É claro que Ele ainda está me libertando, meus irmãos, mas de um grande religioso para me ser tornado em um pequeno cristão. Eu pergunto para você nessa noite: você é um religioso ou você é um cristão? Você é uma pessoa que está vivendo na confiança do sacrifício de Cristo, ou na confiança da tua força, da tua capacidade? Jesus é o teu suficiente Salvador, ou você está tentando de alguma forma aperfeiçoar aquilo que só Cristo é capaz de fazer? E fica muito simples saber se você é um religioso ou se você é um cristão. Sabe como é que sabe como a gente percebe se a gente é religioso, se a gente é cristão? É na relação com o nosso próximo. A sua relação com o diferente é marcada pela violência ou pela misericórdia? A tua relação com o diferente é marcada pela compaixão ou pelo julgamento? Quando você percebe alguém diferente de você, a sua tendência é estender a mão ou apontar o dedo? Como é que você se posiciona diante de alguém que quer ensinar algo para você? Com arrogância ou com humildade? Você acha que já aprendeu tudo sobre Deus, ou ainda existe espaço para que alguém ensine a você algo sobre Deus que você não sabe? Meu irmão, se a tua relação com o próximo é marcada por violência e por arrogância, talvez você ainda não tenha conhecido a graça de Deus. Talvez você conheceu a religião, mas você ainda não conheceu Jesus. E Jesus quer chocar você nessa noite. Jesus quer puxar o seu tapete, para fazer você, como Paulo, cair sentado e perceber que sem Cristo você não é nada. Sem Jesus você não é nada. Olha o que o Paulo está dizendo. Este era o meu testemunho. É isso que aconteceu comigo. Esse é o meu relato. Eu não passava de um grande religioso, mas eu fui alcançado por Cristo. Quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, eu não precisei consultar ninguém. Eu fui alcançado por Jesus. E quando as pessoas começaram a ver o que Cristo estava fazendo na minha vida, a Bíblia diz, olha o Paulo dizendo, as pessoas glorificavam a Deus, porque diziam, aquele que antes perseguia, passou a ser agora perseguido. Amém, irmãos? Você é um cristão ou você é um religioso? Você é realmente alguém que teve um encontro com Cristo? Ou alguém que está tentando provar para Jesus que você é uma boa pessoa? Oh, irmãos, diz o C.S. Lewis. O C.S. Lewis fala o seguinte, que a nossa grande loucura, a nossa grande estupidez é tentar provar para os outros que nós somos bons. A nossa grande bobeira é tentar provar para alguém que a gente é bom.
tentar provar para Deus que a gente é bom. Irmãos, nós não somos bons, nós somos pecadores, nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós não somos bons, queridos. Nós não somos bons. Pare de tentar provar para as pessoas que você é uma boa pessoa. Tentar construir uma reputação naquilo que você faz. Querido, quem vive debaixo da religião, vive debaixo do medo. A pessoa tem medo que a qualquer momento, qualquer coisa que ela fizer, que de alguma maneira abale a sua reputação, vai fazer com que tudo venha por água abaixo. Meu irmão, quem vive confiante na graça sabe que o que é não está sustentado naquilo que faz, está sustentado naquilo que Cristo fez. E não faz o que faz para construir algo para mostrar para os outros, faz por gratidão aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não está tentando provar nada para ninguém, porque aquilo que precisava ser provado já foi cravado lá na cruz. Amém, queridos? Você é um religioso ou você é um cristão? Você vive confiando nos méritos de Cristo ou nos seus próprios méritos? É muito simples. Sua vida está marcada por misericórdia ou por julgamento? Sua vida está marcada por compaixão ou por discórdia, por raiva? Fica de pé no seu lugar. O Senhor pode transformar as nossas vidas, amém, queridos? O Senhor pode transformar as nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas. Eu acho interessante que o grupo que foi mais censurado por Jesus, o grupo que foi mais confrontado por Jesus, não foram os políticos corruptos. O grupo mais confrontado por Jesus não foi do pessoal que via nas baladas. O pessoal que foi mais confrontado por Jesus foram os religiosos. Porque o pessoal que estava na vida de pecado, sabia que era pecador, não tinha problema com Jesus. Quem tinha problema com Jesus é quem pensava que era bom. Eram os caras que a religião deles era tão boa para eles que eles achavam que eles eram bons. Escuta aqui, meu irmão. Você já parou para pensar que se hoje Jesus estivesse aqui, talvez o grupo que ele mais teria embate seria comigo e com você? Talvez o Filho de Deus não tivesse dificuldade nenhuma com o pessoal aí fora que diz que é ateu, com o outro que vive na vida das baladas. Jesus não teria dificuldade nenhuma com o político corrupto, né? Jesus ia assim, comer na casa dele, e a gente ia ficar assim, que absurdo! Como é que o Jesus vai lá comer na casa do Lula? Como é que ele senta, né? Noticiário do Jornal das 8, Jesus Cristo janta com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os religiosos dizem, crucifica. Os da direita dizem, de cabeça para baixo.
Meu irmão, você e eu precisamos de um choque de realidade. Nós precisamos de um encontro com Jesus, um encontro genuíno com o Filho de Deus, que despedace a nossa religião, para que a gente possa aprender a viver confiando em Jesus, confiando no Filho de Deus. Eu queria orar com você nessa noite. Se não é um apelo para incrédulo, se é um apelo para crente, nessa noite eu quero fazer um apelo para cristãos, para você que julga ser um cristão, para você que diz, não, eu já sou de Jesus, mas você está vivendo religião, você não está vivendo cristianismo. As marcas da sua vida não são as marcas da vida de Jesus, são as marcas da vida da religião. Está faltando misericórdia, está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando os frutos do Espírito aí, está faltando longanimidade, está faltando pureza. Não é impressionante, gente? Olha que coisa interessante. A igreja mais religiosa, tipo assim, os Gálatas não eram assim, não faltava lei lá, eles tinham tanta lei, mas a lei não conseguia dar pureza para eles. Olha que doideira. Não faltava regulamento, não faltava, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas quanto mais regras eles tinham, menos santos eles eram. Que doideira. Talvez está faltando o fruto do Espírito aí. E esse fruto do Espírito vem pelo Espírito, né? Pela confiança em Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, querido, eu queria muito orar com você nessa noite. Eu queria muito orar por você. Você não está falando com alguém perfeito, mas você está falando com alguém que teve os seus olhos abertos para perceber isso, e que talvez possa nessa noite orar por você diante de Deus, ou orar com você diante de Deus. Se você é essa pessoa, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Se você fala assim, eu preciso de ter a minha vida despedaçada, eu preciso desse encontro com Jesus, que vai me tirar da minha religião, para me levar a ser um cristão de verdade. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você, por favor. Pode vir, querido. Isso. Vem. Pode vir. Sabe, quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que Jesus desafiava as pessoas a responder às pregações dele com fé e arrependimento. Quando a gente ouve uma palavra de Deus, e Deus confronta o nosso coração, a gente responde a Ele com fé e arrependimento. Com arrependimento, porque a gente diz, olha Deus, eu não estou vivendo isso que o Senhor está dizendo para mim viver. E com fé dizendo, Senhor, eu confio em Ti, de que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Existe mais alguém que deseja tomar essa decisão nessa noite? Dizer para Deus, olha Deus, eu quero ter a minha vida transformada. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um cristão. Eu quero ter o seu caráter, eu quero ser como Jesus. Não quero ser alguém cheio de regras. Eu quero ser como o Filho de Deus. Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar com você. Vem, querido, pode vir. Vem. 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 Deixa Jesus chocar a tua realidade nessa noite. Deixa Jesus balançar você um pouquinho nessa noite. Vem. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos responder a tua palavra. Deus, reconhecemos que o Senhor está confrontando
a nossa história, que o Senhor está confrontando as nossas vidas, que o Senhor está confrontando as bases da nossa história, as bases da nossa vida, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, perdão por todo o legalismo, toda a religiosidade, Senhor, toda a violência contra o próximo, toda a falta de misericórdia, Senhor, que tem surgido dessa arrogância espiritual dos nossos corações, essa confiança demasiada na própria capacidade, essa confiança demasiada no próprio mérito, essa tentativa de aperfeiçoamento pelo seu próprio esforço, e não na confiança do teu Filho, não na confiança de Jesus. Nos perdoa, Pai, e que nessa noite nós tenhamos esse choque de realidade, esse encontro transformador, esse encontro que é capaz de mudar completamente a nossa história, de repensarmos a vida, repensarmos a nós mesmos, repensarmos o mundo, repensarmos, ó Deus, o nosso relacionamento com o próximo, esse encontro com Jesus, com o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele Cristo que apareceu a Paulo, aquele Cristo que esteve na companhia dos discípulos, o Cristo que está vivo. Que esse Cristo venha chocar as nossas vidas, Ele venha confrontar a nossa realidade, Ele venha, Senhor, remover as nossas muletas, a nossa confiança, Senhor, ó Deus, demasiada em algo que não seja Ele, para que possamos confiar única e exclusivamente na cruz do Teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Senhor Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, e que, como a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nessa caminhada de confiança, que nessa caminhada, ó Deus, de fé no Teu Filho, Senhor, os frutos do Teu Espírito venham transbordar através de nós, os frutos da graça possam ser vistos através de nós, que haja, Senhor, ó Deus, o fruto do amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, ó Deus, aquele fruto que contra ele não existe lei, porque crucificamos, ó Deus, juntamente com o Teu Filho, as paixões e os desejos, para servirmos apenas ao Senhor, Pai, ao Senhor. Faça isso, ó Deus, faça isso, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.